A questão da licença capacitação, ela advém de uma mudança legislativa que previa as licenças prêmio. Então, até 95, 6, aquele professor que completasse 5 anos, 10 anos, múltiplos de 5 na universidade, ele teria direito a gozar de alguns meses para fazer aquilo que ele bem entendesse, sem uma justificativa para a universidade. Então, se completava 5 anos, adquiria o direito de ficar 3 meses como um prêmio por esse cômputo, de tempo. Com a mudança dessa legislação, em 96, essa licença, que era licença prêmio, ela passa a ser licença capacitação. E ela tem uma necessidade, pelo próprio nome, de se apresentar uma justificativa para se capacitar. E o importante dizer é que essa justificativa precisa ser aceita pela universidade, no caso dos professores e das professoras, né? Porque ela é a critério da administração pública, né? O que se verifica, contudo, é que não se coloca uma carta branca para a universidade, no caso dos professores e das professoras, avaliar de forma desconexa da realidade. Então, uma vez aceito o projeto de capacitação, não se pode negar por qualquer infortúnito, né? Enfim. Então, cabe-se ao conselho diretor verificar se aquela capacitação do professor e da professora é interessante ao colegiado e ali a reitoria, nos trâmites burocráticos, avaliar e verificar se cabe ou não a dispensa do professor pelos próximos 3 meses, né? Então, um exemplo básico: se a universidade fala que não se tem professor necessário para substituir aquele professor em licença de capacitação, mas nós conseguimos verificar ali que há professores para fazer essa substituição, não pode a universidade usar desse subterfúgio para tal, né? Sob pena de ser uma justificativa ilegal e, portanto, a negativa em si se torne legal. E a necessidade desse interesse da administração em conceder, ele também muda uma questão fundamental. Então, quando tínhamos a licença prêmio, aquele que não gozava, não usava dessa licença, não a convertia para fins de aposentadoria, por exemplo, ele poderia pleitear na sua aposentadoria, em juízo, a conversão desse tempo. Então, ele tem 3 meses de férias por 3 vezes o seu salário. Isso é pacífico do ponto de vista da jurisprudência, porque o professor que tinha era um direito dele, ele podia gozar desse direito por livre escolha. Quando se muda para uma perspectiva de capacitação e há o interesse administrativo, não é possível a gente fazer a conversão desses tempos, desses 3 meses, por exemplo, que a pessoa não usou nos primeiros 5 anos ou no meio, por uma indenização, porque se comprova com a não fruição, a não concessão, que não havia interesse. Então, essa é uma mudança de perspectiva que é bom ser observada. E dessa forma, o que se verifica é que o professor, durante aquele quinquênio que ele adquiriu o direito, ele precisa gozar no próximo quinquênio. Então, a licença precisa iniciar e terminar naquele próximo quinquênio, né? Não pode ficar acumulando para sair, por exemplo, 12 meses para uma capacitação, um mestrado, doutorado, pós-graduação, o que seja, por exemplo, né? Então, é importante se verificar esses prazos para que o professor e a professora não percam esse direito que está previsto na lei.